Eu lembrei do coro dizendo, quero saber quem eu era, só quero saber quem eu sou. Eu sou um crente fiel em Jesus, na presença de todos os irmãos. Mas para falar do pecado, estou preparado. É com muita alegria que hoje compartilharemos com vocês um pouco da nossa história e vivências, de quando tudo começou até os dias de hoje. Quero agradecer a presença e a atenção desde já e lembrar que você também faz parte da nossa história. No ano de 1989, a Igreja Unida chegou em terras secas e sedentas da verdade. Catinho do Moura foi o lugar onde o ministério foi semeado, onde o ID de Deus foi ordenado, através de vasos pioneiros como Irmã Noêmia, Perolina, Judite, Ozenira, Pastor João, Irmã Maria Amália e muitos outros, que foram meios de cuidado, amor e fé na vida da população. Quando eu cheguei aqui na Lagoa, quando eu vim da Carnaíba para aqui, eu cheguei aqui na Lagoa, eu tinha só 2 meninos. Quando eu cheguei aqui, os outros meninos foram nascidos aqui. Eu não era crente, eu não conhecia crente aqui. Os crentes aqui só tinha no roçado. O povo da irmã aqui. E a gente tá aqui escutava os cultos lá no roçado. Aí foi indo com o tempo, eu fui criando meus meninos aqui, fui tendo menino aqui, depois com o tempo foi que surgiu essa prima de Manel, que é Maria Amália, que ligou para aqui, depois pegou ela veio, foi quem puxou o povo para aqui de São Paulo, foi ela. E a colocação era tudo aqui em casa, era tudo na minha casa, tudo. Era Pastor João, era Irmã Noêmia, era Perolina, era a Irmã Luísa, tanta irmã que vinha, era tudo aqui em casa. O escudo começou aqui, depois daqui que fez a igreja foi que foi lá. Mas era aqui em casa. Tanta gente para fazer essa igreja, foi no instante fez. Eu me lembro até que no dia da inauguração foi até um Zé Paulo, até um Zé Paulo que tinha na Caatinga, que trabalhou nessa igreja. Foi a primeira vez que ele veio trabalhar, ele trabalhou lá na igreja. Aí depois foi que os cultos foi fazendo lá na igreja. O ministério missionário é o que define a Igreja Unida, congregação que não preza apenas doutrinas, mas também levanta o caído, cuida do que tem dor, alimenta o que tem fome, veste o que está despido e acolhe os desamparados. Com gratidão, o irmão João doou aos missionários como forma de oferta um terreno, onde foi construída a nossa primeira igreja. Igreja essa feita de mão de obra voluntária. João Gonçalves de Jesus Cristo doou o chão. Eu ia falar, foi porque eu esqueci. Meu pai doou o chão lá onde é a igreja. Lá onde hoje é a igreja. Era a casa de Vardeci, que tinha dado a Vardeci. Aí ele deu lá para a igreja e pegou uma que ele morava ali onde era de Javino, que tinha outra casa. O culto começou aqui. Começou aqui. Quem é que vai? Foi 60 pessoas aqui em casa, o primeiro culto que teve aqui. Pastor João fez. Foi Maria Amália, Perolina, a Irmã Noêmia, foi tudo. Foi aqui em casa. Quando o pastor João chegou, que ganhou nós para Jesus. Aí ele levantou a casinha, a igrejinha ali, no chão, dado por o irmão, o pai da irmã, Mané Toquinho. Aí, pastor João, nós trabalhamos, carregando água na cabeça, lá da tabua, para fazer os adobos para a gente entrar para dentro da igrejinha. Depois de feito, a gente entrou para dentro, passou uns 4, 5 dias, caiu. Ixi. Aí nós levantamos de novo. Nós congregávamos em outro lugar, enquanto levantava a mesma igreja, no mesmo lugar. Qual era o outro lugar? No mesmo, nós congregávamos nas casas. Aí quando o pastor João tornou a levantar aquela de novo, nós entrou para dentro de novo. E aí ficamos lá dentro. Foi quando já começaram, foi quando o pastor o Vato chegou e começou a crescer mais. Mas ele era mais pequena, não era daquele tamanho. Eu era das primeiras, foi eu, a irmã Valdeci, a irmã Deja, Merita, o Milton, um bocado de gente. E é nesse tempo que nós entrou lá dentro. As irmãs chegaram, mas pastor João, e ficaram fazendo visita nas casas, e entrando nas casas, e aí a gente gostou e aceitamos Jesus com ele.
Aí nós foi para lá, congregar, no pontinho. Gostoso, bom demais. Quando o pastor João estava, mas as irmãs, quando iam embora, ficou o pastor Nani. O pastor Nani rebanhou nós. Ele tomou conta de nós, para ficar cultuando com nós. Entendeu? Era pastor Nani. Eu lembro dele. Muito bom ele, viu? Nós ia até pro Batata de a pé, cultuar. Nós ia e voltava, cultuando. E pastor Nani ficou muitos tempos com a gente. Muito, muito mesmo. Nós cultuávamos com ele. Aí quando o pastor João vinha com as irmãs de novo, como fazem, aí pastor João Nani era quem cuidava da gente. Foi o meu dia mais feliz que eu aceitei Jesus. E saí caminhando para lá. Eu ia com o maior prazer. E errou, com o maior prazer. Graças a Deus. Daí para cá eu saí uns tempos. Passei uns tempos no mundo, de novo. Depois, quando eu me reconciliei de novo, já foi com o pastor Walter aqui nessa porta aí, ó. Aí eu saí e sentei. Aí fiquei lá, quando o pastor Walter deu a oportunidade a todos. Eu senti de Deus, eu levantei e procurei a ele. Eu digo, pastor Walter, eu vou lhe fazer um pedido. Eles podem falar, irmão. Eu digo, eu saí da igreja, passei um bando de tempo fora. E eu senti do Senhor, eu quero me reconciliar de novo. Ele disse, pois não, irmã. Aí eu falei assim, com as condições. Ele disse, qual, irmã? Eu digo, se o senhor aceitar eu cantar um hino, e é o hino de Daniel. Ele disse, pois não. Olha aqui o microfone. Eu cantei o hino. Aí eu aceitei. E daí pra cá não sei mais. Bebi, mas daqui pra frente eu não bebo mais. Aí não bebi. Não bebi, nem fumei. E tô aqui para a honra e glória do meu pai, contando a história. Cadê Entendeu? de palha? Eu cheguei para aqui nova. E hoje em dia eu tô com essa idade, daqui nunca saí. Era tudo de palha. Tabua. Aí depois, vocês me inventaram uma reforma aí. Eu ganhei essa casa, as veganas igual aquela. E aí, então estamos aqui dentro. Adoro aquela igreja ali. Olha, não fala não. Olha, minha irmã, não fala de infarto mais não. Ó, não fala não. Por quê? É, porque era bom. Oxe, era bom demais. Olha, eu tenho minhas fardas. Da primeira farda eu não dei ninguém. O vestido azul não dei ninguém. Não dou a ninguém. Vestura é um guarda-roupa. A senhora lembra qual foi a Eu primeira? lembro. A primeira? A primeira farda? Sim. Não sei se foi a saia. Acho que foi uma saia branca. Não lembro mais. Acho que foi. Uma blusa vermelha É, e essa é branca. a saia branca. Eu não dou ninguém não. Mas, Ah. não, mãe, tira esse. Digo, deixa meus tênis aí. Pode deixar aí. Assim, através de evangelismo, culto nos lares e ruas, as primeiras almas iam sendo tocadas para fazer parte da família de Cristo. Livramentos, curas, libertações, para a glória de Deus, aconteciam na vida de cada um. De ouvir o hino de louvor e adoração a Deus. E o hino número 15, o hino de conversão, foi na segunda-feira. Aí eu fui à igreja e tem culto na quarta-feira. Aí na quarta-feira eu fui à igreja, minha avó me conduziu até a igreja, né? E aceitei Jesus como o único e suficiente salvador da minha alma. Há 36 anos mais ou menos. 36 igreja, me gostei da igreja, do convívio aí com os irmãos, né? E com 6 meses evangélico, praticamente, já me tornei um dirigente da igreja. Me tornei dirigente da igreja 6 meses. Aí foi indo. Me casei, aí fui ungido a evangelista, depois presbítero, e cheguei até o pastorado, né? Hoje sou pastor pela misericórdia do Senhor. E estamos aí nessa caminhada rumo aos céus, né? Pregando o evangelho em tempo e fora de tempo, com toda a confiança. Né? Outra vez também, quando eu fui dar à luz à minha segunda filha, o pastor Walter estava dando culto no Batata, juntamente com sua esposa, e minha mãe ligou e pediu para ele levar a gente em Jacobina. Ele saiu no meio do culto. Então, ser pastor, no meu entendimento, é isso, né? Cuidar das ovelhas,
né? A missionária também, quando preciso, faz visita, ora por a gente. Então, isso que é amor de verdade. Então, eu agradeço demais pela vida da irmã Rose, da irmã Ângela, da sua família toda, dos irmãos que juntamente com elas ajudam a gente aqui. E o pastor João também, né? Que Deus abençoe o pastor João grandemente e continue lhe dando força, né? Para cuidar das ovelhas. Deus abençoe. E esse legado ainda continua nos dias atuais. Hoje temos família servindo a Deus juntos, amigos que deixaram a palavra de Deus entrar no coração e permitindo que, como já foi dito, o ministério se torne uma grande união. A paz do Senhor, Deus abençoe. Eu conheci a Igreja Unida através do meu esposo, né? Eu morava em Miracaba, aí eu vinha sempre para casa da minha irmã em Laje do Batata. E ela já fazia parte da Igreja Unida, né? A gente conhecia o pastor Ananias também, a irmã Cida. E eu sempre visitava quando eu vinha de lá. Eu ia sempre nos cultos, né? E aí eu aceitei Jesus lá e fiquei conhecendo a Igreja Unida. Depois eu me casei e vim morar aqui em Lagoa de Catinga do Moura. E chegando aqui, meu esposo já ajudava aqui na obra, já era obreiro, aí a gente, né, seguiu junto fazendo a obra. E graças a Deus, assim que eu aceitei Jesus me batizou com o Espírito Santo e a gente começou a fazer a obra. E muitas coisas maravilhosas eu contemplei e contemplo até hoje, né, Jesus fazendo nesse lugar. E quando eu cheguei, a igreja ainda era a igreja pequena. Aí depois ela caiu e o irmão Ananias levantou novamente, só que agora de laje. E a igreja, a gente fazia lanche, vendia, para poder a gente levantar a igreja, a gente fazia aqueles festival de louvores. E os outros irmãos das outras igrejas também cooperavam, né? E assim Deus preparou que a gente levantou a igreja. E depois aí meu esposo ficava dizendo, tempo de festa, a gente não tentava acolher os irmãos, e sempre apertadinha, sempre não acolhia, os irmãos ficavam lá de fora, outras vezes a gente fazia o culto lá de fora, outras vezes na creche, e ficava aquele bem pequeno, tempo de festividade, né? E aí ele chamava a igreja, depois Deus colocou no coração dele para ele aumentar a igreja, né? Aí ele convidava os irmãos para a gente estar profetizando a igreja maior, e os irmãos tudo na fé, profetizando a igreja maior. E Deus assim concedeu que hoje a igreja está maior nesse estilo aí que nós hoje estamos vendo, né? Graças a Deus. Foi uma bênção, está sendo uma bênção. E hoje estamos aqui para agradecer a Deus, né? Por tudo isso. E conheci também nesse período que, assim que eu casei, eu conheci as missionárias que vinham em São Paulo, a saudosa Noêmia, Maria Amália, irmã Perolina, e eu aprendi muito com elas. Então eu tinha minhas crianças, mas elas vinham fazer evangelismo e visitavam os lares, e eu ia com elas, e ela dizia, fica, irmã Silva, que a senhora tem criança, mas eu ia assim mesmo com meus meninos. Aí a saudosa Noêmia dizia, essa daí vai ser uma boa obreira. E aí começou a orar por mim, e dizia que eu ia ser uma boa obreira, e para a glória de Deus eu estou aqui honrando o nome do Senhor Jesus até hoje, graças a Deus. E vi muito de Deus fazer através delas, e depois que elas foram, eu também aprendi, Deus através de mim fez muitas bênçãos aqui nesse lugar. A paz do Senhor, meu nome é irmã Valdirene, eu comecei a ir para a Igreja Unida, cheguei em Catinga do Moura em 2013 para 2014. Assim que eu cheguei, eu recebi a visita da irmã Silvia, me convidando para ir no culto, no domingo. E aí eu senti e fui, né? Aí, daí para cá, perseverei indo. Ela sempre vinha me chamar. Tinha vezes que não ia, ela sempre estava lá me orientando, me chamando, né, me motivando. E assim eu continuei indo, né. É muito importante para mim essa jornada, porque
onde eu conheci que é o caminho, né? Que a gente pode, melhor caminho que a gente pode mostrar para nossos filhos. E eu dou graças a Deus que hoje um pouco de sabedoria que eu tenho, Deus tem me dado. E a Igreja Unida que me ajudou a ver, a conhecer esse Deus, a seguir, né, essa luz. Quando eu morava em Espírito Santo, eu ia numa igreja lá visitar, de vez em quando eu ia, e lá cantava um hino 15 da harpa. Quando eu cheguei aqui na Igreja Unida, em Caatinga, uma das vezes que eu fui, aí as irmãs cantou esse hino lá, e aí eu me alegrei, que aí eu digo, olha, então, essa igreja é a igreja que eu também seguia lá no Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Lucivaldo, sou evangelista da Igreja Comunidade Unida, Lagoa de Caatinga do Moura. Aceitei Jesus por meu coração, porque senti de aceitar Jesus para minha salvação. E conheci o pastor Walter, a irmã Silva, através dele que conheci a verdadeira fé. E depois disso aí nós não saí mais, continuei com eles, marchando junto com eles. Tem as festas das igrejas que nós participamos e é muito bom. Tem evangelização, tem caminhada, tem louvor, tem adoração ao Senhor, que é o importante. Pai do Senhor, meu nome é Ana Paula. Eu estou aqui em Lagoa de Caatinga do Moura, fazendo comida para o Circo de Oração. Já faço comida para o Circo de Oração aqui na Igreja Unida de Lagoa de Caatinga do Moura há mais de 12 anos. Venho aqui fazer o almoço com o maior prazer. Tem o pastor da igreja, pastor Walter, que é o meu cunhado. A esposa dele, missionária Silvia. Tem as filhas, a Débora, a Noemi, o João Pedro e o Walter Anderé. Então eu fico aqui à vontade na casa deles. E quando venho de Malicuia, porque fico bastante dias. E aí conhecendo também as missionárias que sempre vêm, a missionária Roselândia, a Esté Cauane, a irmã dela, a Ângela. Então a gente se fica aqui à vontade. Então, o maior prazer fazendo esse serviço e recebendo as missionárias quando vem para aqui. Aí eu fico com elas aqui esses dias. E quando vou embora, deixo a saudade, né? E um prazer imenso, porque o pastor Walter, ele abre as portas para mim. E é um prazer. Quando é no dia do Circo de Oração, aquela multidão de irmãs que vem fazer parte do Circo de Oração. Aí quando termina o Circo de Oração, elas vêm, almoçam aqui com muito carinho e dizem que a comida tá boa. Aí eu me sinto à vontade, né? E faço esse almoço com o maior prazer. Mas sempre que venho cozinhar, eu peço ao Senhor que Ele venha colocar sua mão, né, sobre as minhas, que Ele venha temperar com seu sabor de mel, e aí fica só maravilha, né? E um abraço a todos, e para mim é uma honra fazer parte dessa igreja, amém? Graças a Deus. Eu lembro um dia que eu cheguei ali na Água Nova e eu fiquei muito triste, que eu vi a situação de uma moça, e aí ela me pediu oração, e ali nós juntos oramos, choramos, e eu pedi a Deus que Deus mudasse o quadro daquela moça, e Deus mudou. Então eu vi ali, Deus enviou um projeto e construiu casa para aquele povo, e eu fiquei muito feliz com o que o Senhor fez aqui nesse lugar. E muitas outras coisas que a gente tem visto Deus fazer e está fazendo até hoje. Graças a Deus. Essas famílias que aqui se encontram, tudo são milagres de Deus. E cada uma aqui tem um testemunho. Se elas forem contar, cada uma tem um testemunho que o Senhor fez na vida delas, né? Graças a Deus. E também na minha casa, na vida dos meus, Deus tem feito também através, né, do nosso Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. O ministério prossegue com o objetivo principal de todas as igrejas, que é ganhar alma para o reino de Deus e aguardar a chegada do noivo. É com muito prazer e emoção que partilhamos a nossa trajetória com os demais irmãos, e feliz por saber que somos o sal da terra e a luz do mundo, de geração a geração. Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora, vai chegando a noite.
noite eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era a igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. E quando esta igreja clama, o Senhor responde, descendo sua glória e o seu poder, fazendo milagre acontecer. E hoje o pastor desta igreja se encontra feliz, vai ensinando o que a Bíblia diz, mantendo sua igreja firme e fiel. E toda a igreja em oração prossegue prudente em consagração, marcham para frente. A igreja que ora vai morar no céu. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? O louvor subia e no mesmo instante o poder caía. O louvor subia e no mesmo instante